Olá, sétimo ano! Tudo bem? Eu sou a professora Juliana. Estudaremos hoje o gênero textual relato pessoal. Sim, o relato pessoal é um gênero que pode ser oral ou escrito. Todos nós sempre temos muitas histórias para contar sobre as experiências que vivemos, não é mesmo? É só buscarmos em nossas lembranças que encontraremos fatos que nos marcaram de alguma forma. Podemos narrar esses episódios. É possível também contar aquilo que vivemos, né? Seja algo aí recente ou algo que aconteceu em um passado mais distante. Trata-se de um texto em que a subjetividade também está presente, pois a história é contada de acordo com o olhar de quem produz. O relato ele constitui um gênero muito comum na nossa prática do dia a dia. E isso, nós sempre estamos aí compartilhando com os nossos amigos, familiares, colegas de classe, não é mesmo? As nossas experiências do dia a dia. Atualmente o relato ele foi ganhando outras configurações com as transformações da comunicação, nas formas, né, que as pessoas descobriram para interagir. Muitos utilizam desse gênero no formato disponibilizado na internet. Os blogs, não é mesmo? Isso, redes sociais. Bem, muitas vezes até com um registro fotográfico e um texto abaixo contando ali a experiência. Os stories, que faz parte aí da nossa vida, não é mesmo? É um formato aí de relato. Vocês sabiam? Sim, neles relatamos aquilo que está acontecendo conosco no nosso dia a dia. Sabemos que quando se trata da escrita, é preciso preservar elementos aí que caracterizam, né, os diferentes gêneros textuais. Ou seja, aqueles que se referem aí às várias situações de comunicação, né, que revela de maneira específica, né, que pretendemos dizer algo. Ou seja, tem um e-mail, uma reportagem, uma crônica e muitos outros, né? Precisamos entender que cada um tem a sua característica própria, não é verdade? Pois é, desta forma, conheceremos agora um pouco mais sobre o relato pessoal. Isso. Ainda que sejam, né, textos aí que possuem uma função comunicativa, né, de relatar um episódio que é relevante, né, da vida aí do protagonista, que é o narrador, os relatos pessoais, eles podem surgir de maneira oral ou escrita. Sim, a grande diferença entre as duas modalidades certamente vai ser o quê? A linguagem empregada em cada uma delas. Enquanto se trata do relato, que é oral, né, notamos o quê? A presença da oralidade, de uma linguagem mais descontraída mesmo. Quando se trata de um relato que é escrito, né, a linguagem formal é utilizada. Seguindo o quê? As normas da língua, concordâncias, pontuação, escrita correta das palavras, não é mesmo? Pois é. Bem, é possível que o relato oral ele seja transformado aí em um relato escrito, né? Por meio de uma técnica de transição de fala, né, do protagonista. Nesse caso aí faz necessário o quê? Organizar o texto, incluir a pontuação, a concordância, em alguns casos até substituir, né, algumas expressões que são voltadas, né, mais para a oralidade, né, que são as gírias, né, e que marcam essa oralidade do discurso. Ele possui os mesmos elementos do texto narrativo. Sim, o relato possui os mesmos elementos, pois eles apresentam aí personagem, um espaço, um fato, né, que acontece em um determinado lugar, um tempo, né, que é o momento aí, né? E sem dúvida ele é narrado por alguém, né? Sendo assim, qualquer pessoa pode revelar fatos de sua vida e permitindo aí que todos possam conhecê-los. Sim, o relato ele pode apresentar alguns traços também do texto descritivo. Isso, sim, pode conter. Só que eles não podem priorizar, não, tá? O texto descritivo, ele apresenta o quê? Uma descrição minuciosa do lugar, não é mesmo? Das ações, né?
É preciso fazer com que o leitor ele visualize o ambiente que você está descrevendo aí, não é mesmo? A descrição ela pode ser detalhada do determinado lugar, do acontecimento, tá? Traz de maneira o quê? Minuciosa, né? Esses aspectos aí, né? Da pessoa ou do objeto. O objetivo do autor é justamente transmitir o quê? As impressões, né? As qualidades, as sensações, as características, as observações aí sobre aquilo que está sendo detalhado, né? E a gente nota também que apresenta muito uso de advérbios e adjetivos nessa descrição, justamente para marcar essa sequenciação das ações, tá? Mas veja bem, estudante, tenha muita atenção, não podem predominar somente esses elementos aí descritivos no texto, não, tá? Guardem essa informação. Aqui, né, no relato pessoal, a estrutura do relato pessoal contém mais elementos do texto narrativo, ok? Apenas alguns traços do descritivo. Ótimo, mas agora resta-nos ainda conhecer um pouco mais desses aspectos aí, não é mesmo? Que envolvem aí essa linguagem, essa estrutura, as principais características do relato pessoal. Então, iniciaremos aqui, né, com algumas características. Vamos observar, então. Primeira coisa que nós precisamos perceber é que os textos são narrados em primeira pessoa. Isso, primeira pessoa, vamos lembrar? Eu, não é mesmo? Isso. Os verbos, eles oscilam aí, né? No pretérito imperfeito, no pretérito perfeito. É um tempo do passado, né? Por se tratar de algo que já aconteceu. Enquanto a linguagem, ela costuma se adequar aos diferentes tipos de leitores que existem. Ou seja, se é para o leitor mais jovem, ou para aquele que possui um conhecimento maior, né, ou um público infantil. Então, a linguagem ela vai ser adequada, tá? Há alguns relatos que depois, né, se transformam até em documentos históricos, os quais podem ser aí publicados, né, em jornais, revistas, livros, né, até sites. Funcionando, portanto, aí como o quê? Como fontes de pesquisa, né? De modo a servir aí de aprendizado para muitas pessoas. Mas lá no início da nossa aula, estudante, né, na abertura, eu citei o termo subjetividade. Falaremos um pouco agora isso. Os relatos são marcados pela subjetividade. A natureza desse gênero, né, que é subjetiva, visto que é muito comum aí, né, porque os textos eles são narrados na primeira pessoa do singular ou do plural. Primeira pessoa do singular, eu. Primeira pessoa do plural, nós. Expressando aí o quê? Essas experiências vividas pelo próprio narrador, né? Pelo personagem, né? Sobre o olhar aí de quem conta o fato, né? E participa também deles. As histórias contadas geralmente são verídicas, são verdadeiras, né? As experiências são escolhidas com base no quê? Na relevância que possui, né? Tanto que foi importante aí. Pode-se afirmar que um bom relato pessoal, ele propõe-se a documentar, né, com veracidade, uma sequência de fatos da realidade de alguém. Um fato que realmente tem acontecido com a pessoa. E ainda explorando um pouco mais, né, sobre essas características, vamos ressaltar também a questão dos sentimentos. Já que se trata do eu, né, das coisas que são importantes dizer, então os relatos eles vão transmitir também emoções, sentimentos expressos pelo narrador. É uma modalidade textual que apresenta uma narração sobre um fato ou um acontecimento que foi marcante na vida de uma pessoa. Então, nesse tipo de texto, podemos sentir o quê? O afeto, o carinho, ou até mesmo a tristeza, né, sobre aquela determinada situação que foi vivenciada aí por alguém. Agora, temos a estrutura também. É importante falar dessa estrutura aí, tá? É essencial, né, estarmos atentos a alguns pontos, como, por exemplo, quem, né, o narrador que produz o relato, tá? Algumas respostas que ao longo da construção do seu relato, elas precisam ser respondidas aí, tá? Quando, não é mesmo? Isso, o tempo, né? Onde, que é o local onde ocorreu, como. Então, todas essas informações,
serão produzidas no seu relato, né? De maneira como aconteceu o fato, até o porquê, tá? O porquê, não é mesmo? Porque a gente diz também o motivo, né? De que aconteceu o fato. E o título? O título ainda não é tão necessário assim em todos os relatos, tá? Alguns são indicados, né, como títulos referentes ao tema que será abordado, mas não é necessariamente obrigatório. Temos uma introdução, que é um pequeno trecho em que aparecem aí as principais ideias, né, que se quer relatar. E nessa parte também é impossível encontrar o quê? O local, o tempo, o personagem que faz parte da narrativa. Logo na introdução você já tem o tempo e o local. O desenvolvimento. O desenvolvimento é essa construção aí, né, da trama, do fato, né? Talvez até o motivo, o porquê também, você pode encontrar aí nesse desenvolvimento, tá? E a conclusão? A conclusão é o desfecho, né? E nesse desfecho acontece o quê? Uma reflexão, né? Geralmente uma retomada lá da introdução, de forma mais enfatizada, né? E aí logo uma reflexão. Ou mesmo podemos dizer, uma sugestão para as pessoas enfrentarem, né, tal situação, ou possivelmente, né, quando vivenciar esse problema, né, talvez seja, né, ou não. Nós temos aqui um exemplo de um relato pessoal. Sim, eu disse para vocês, né, estudante, que qualquer situação pode ser motivo de um relato, não é mesmo? Pois é, a experiência de ler um livro pode ser motivo aí de você fazer um relato pessoal. E é esse exemplo que nós vamos citar agora. A Marisa Lajoullo, ela fez relato e nós trouxemos aqui alguns trechos. Esse relato ele apresenta assim livros didáticos. Nós vamos utilizar aqui, né, como exemplo. Então nós temos a primeira parte que eu trouxe, que é a introdução, e nós vamos acompanhar. Em Santos, onde morávamos, minha mãe me lia histórias. Meu pai gostava de declamar poesias. Foi em algum momento do ginásio, por volta do que hoje seria a 6ª ou 7ª série, que li, de começo a fim, um romance. Inocência, de Tauê. É minha mais remota lembrança de leitura de um romance brasileiro. Livro aberto nos joelhos, afundada de atravessado numa poltrona velha e gorda, num quartinho com máquina de costura, estante de quinquilharias e uma gata branca chamada Minnie. Bem, estudante, vamos juntos localizar trechos que evidenciam esses elementos narrativos. Isso, alguns traços também descritivos, a estrutura de maneira geral. Percebam, na introdução eu encontro o quê? Lugar e tempo. E aqui eu tenho. Qual que é o lugar? Santos, em Santos, isso. E os verbos? Percebam? Na cor de vermelho, ó, morávamos, lia, não é mesmo? Gostava, li, ou seja, esses verbos se encontram no pretérito. E a descrição? Eu consigo também localizar uma descrição? Sim, foi no momento do ginásio. Percebam que a palavra ginásio é uma palavra antiga, né? Hoje nós não utilizamos mais essa nomenclatura, tá? Mas ela fez questão de descrever, né? Por volta, né, do que hoje seria. Trouxe aí uma exemplificação. Percebam que são traços descritivos, tá? Tem uma presença aí da mudança, né, do tempo, né, do local, né? Marca uma progressão narrativa, né? Quando eu digo em, né, que, né, outro elemento que nós podemos dizer livro aberto nos joelhos, afundada de atravessado, todos são elementos que o leitor, né, ele consegue o quê? Visualizar aquele espaço, aquele quartinho lá de costura, não é mesmo? Pois é. Essa é a introdução, tá? Agora veremos também o desenvolvimento. Sim, nós temos agora o desenvolvimento, né? Que é a parte aí, né, que nós vamos encontrar todo o motivo aí, né, que levou ela a fazer essa leitura. Então, nós temos alguns elementos aqui também de sequenciação, né? Até então, tá vendo? Esse é um elemento, né? Marcado por um advérbio mesmo, ó.
então, leitura era coisa doméstica. Tinha a ver apenas comigo mesma, com os livros que havia na estante de quinquilharias de meu pai e com os volumes que os avós, tias, madrinhas me davam de presente. No cardápio dessas leituras, Monteiro Lobato, As Aventuras de Tarzan, os volumes da Biblioteca das Moças, O Sítio do Pica-Pau Amarelo, as florestas africanas, castelos e cidades europeias constituíam a geografia romanesca que preenchia meus momentos livres. Mas um dia, olha aí o motivo, a situação, a escola entrou na história. Isso, Dona Célia, nossa professora de português, mandou a gente ler um livro chamado Inocência. Disse que era um romance. Perceberam? Aqui nós temos então, né, o motivo, né, o porquê da leitura desse livro, né, da escrita desse relato, né? A professora fez a indicação. Isso aí. Tá. Podemos perceber que também, né, vamos pedir para voltar um pouquinho o slide anterior, isso, ó. Olha os elementos descritivos aí de azul. No cardápio dessas leituras, ela vai descrever quais são os livros que ela tinha em casa, não é mesmo? O hábito das leituras dela eram diferentes, né, do que seria a indicação da professora, tá? Então ela consegue deixar claro para a gente, né, essa visualização aí dos livros que ela tinha em casa. E aí, novamente, a gente pode perceber os verbos era, tinha, havia, tratando do passado. Esse elemento, né, até então, trouxe essa sequência aí, deixou claro. E na conclusão? A conclusão também vai se iniciar com esse elemento aí sequencial. Ó, até hoje com o romance na mão e como se eu estivesse no quartinho dos fundos da minha infância, pronta para afundar na poltrona velha e gorda. Olha a retomada lá da introdução. Sei que posso reviver a experiência da leitora antiga, né? Que se surpreendeu ao encontrar uma história de borboletas com o nome de gente, num livro que parecia prometer apenas meninas chatas e ricas. Assim, livros e leituras foram ocupando espaços cada vez maiores na minha casa e na minha vida. A estante do quartinho dos fundos ampliou-se, né? Ler e falar de livros virou profissão e muitos romances brasileiros continuaram a construção da leitora que sou hoje. Dentre estes, alguns representaram momentos especiais pela situação da leitura, pela forma como chegaram às minhas mãos, pela pessoa que os escreveu, pelo título, capa ou nome de uma personagem. Vai saber. Olha que interessante, não é mesmo, estudante? Nós conseguimos perceber o elemento que mais me chamou a atenção aqui foi o quê? O momento que ela transmite nesse sentimento de afeto, não é mesmo? Ela se tornou uma leitora, hoje é a profissão dela. Foi a partir desse livro que ela conseguiu mergulhar na leitura, não é mesmo? Teve interesse, né? Ela gostou do romance, ela tinha umas expectativas assim, né, negativas, mas com o desenvolvimento aí, com a leitura, ela teve um interesse no livro, né? O livro é super interessante, deixo também como indicação, tá? Inocência é uma moça, né, que vive presa num quarto e tem aí um amor que é, vamos dizer assim, que é proibido, né? Mas eu vou deixar só esse gostinho aí para que vocês possam buscar o livro e fazer a leitura também. E quem sabe fazerem um relato assim da experiência da leitura de um livro, ok? E então como que eu escrevo, né, professor, um relato? Como escrever um relato pessoal? Para escrever o seu próprio relato pessoal é necessário refletir sobre o tema. Sim, seja um evento, né, que ocorreu, uma fase da vida, ou uma conquista, uma superação. Determine o tempo, isso aí. A situação. Observe também que é interessante você criar um título, tá? Sim, é legal você deixar esse título, né? O título eles nos chamam a atenção, mas ele não é obrigatório. Situação inicial, você coloca o quê? A sequência aí dos fatos, não é mesmo? Relatar os fatos, né?
E por último, deixar sempre uma reflexão sobre a experiência, assim como nós vimos no exemplo. E por hoje é só, estudante, eu deixo aqui o meu abraço e peço que vocês façam o quê? Sigam as orientações. Acesse a plataforma smedgv.com/aluno ou aponte a câmera do celular para o QR Code no canto da tela. Não deixem de realizar atividade, não se esqueçam, se inscreva no nosso canal YouTube SMED TV, ative o sininho, reveja as aulas. Um abraço e até breve!